Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor José César da Universidade Presbiteriana Mackenzie e agora nós vamos continuar o nosso curso de capacitação do Corpo de Bombeiros em sistemas fotovoltaicos. Pessoal, nos últimos 2 módulos nós falamos da questão dos sistemas fotovoltaicos e as causas mais prováveis de incêndio que podem acontecer. Mas para a gente avançar no nosso curso, é necessário que a gente trate um pouco também, rever um pouco os conceitos de eletricidade. Então, primeiramente, os 2 conceitos mais básicos de eletricidade que a gente tem que ter à mão são tensão e corrente elétrica. A eletricidade, ela é invisível, nós não vemos, o que a gente sente são os seus efeitos. A gente percebe a luz, calor, choque elétrico, mas isso só é possível devido à tensão e à corrente elétrica. Nos materiais condutores, metais, principalmente metais, mas algumas outras, água, por exemplo, nós temos algumas partículas invisíveis chamadas elétrons livres, que estão em constante movimento. Então, esses elétrons eles ficam dentro do material se rebatendo. Quando nós exercemos uma força nele, essa força ordena o movimento desses elétrons por meio, repassando eles de um lado para o outro. Essa força é o que a gente chama de tensão elétrica, com a unidade dela sendo o volt. Esse movimento orientado dos elétrons, que a gente pode ver aqui, parece um cano, com as bolinhas passando aqui dentro, é o que a gente chama de corrente elétrica. Então, em um material metálico, por exemplo, condutor, eu tenho elétrons que estão ali sempre se rebatendo, mas no momento que eu aplico uma tensão neles, eu aplico uma força sobre esses elétrons e forço eles a andar num sentido ordenado, e aí com isso eu formo a corrente elétrica, como a gente está vendo aqui. Para uma comparação com o que a gente tem mais à mão, o conhecimento aí dia a dia que nós temos, a tensão e a corrente podem ser uma analogia, análogas à pressão e vazão no sistema hidráulico. Então aqui eu tenho um grupo gerador diesel, por exemplo, que ele forma uma tensão, ele forma uma força, que força os elétrons a passarem pelas minhas cargas, forçando uma corrente elétrica, e aí eu ligo as minhas cargas, eu tenho os efeitos que eu quero, uma iluminação, esquentar alguma coisa, ligar um computador, etc. A mesma coisa, um conjunto motobomba aqui, ele vai criar uma diferença de pressão que vai fazer com que a água suba, criando uma vazão, que seria a minha analogia, a minha corrente elétrica. E aí, sabendo tensão e sabendo corrente, nós temos que ver um terceiro conceito, que é o de potência elétrica. Potência é a capacidade do sistema que eu tenho, da minha motobomba ou do meu gerador diesel, de realizar trabalho. Então, pode ser trabalho mecânico, hidráulico, elétrico, mas vai depender exatamente da potência. Então, para eu içar uma carga, alguma coisa mais pesada, depende da minha potência dos meus braços para eu realizar esse içamento. E aí, da mesma forma que a gente viu antes, que eu tenho a tensão e a corrente sendo a pressão e a vazão, a analogia para a tensão e a pressão e a vazão, aqui no sistema elétrico também. Se eu fizer o produto da pressão pela vazão, eu tenho a minha potência hidráulica. Se eu fizer o produto da tensão pela corrente, eu vou ter a minha potência elétrica. A gente pode ver até que as duas fórmulas são muito parecidas. Pressão pela vazão, dividido aqui só por um valor só para adequar as unidades, eu tenho potência. E se eu tiver aqui tensão vezes corrente, eu também chego à mesma potência. E aí lembrando que pro sistema elétrico, a unidade de potência mais utilizada é o watts. Mas ela pode ser também cavalos, pode ser outro valor que eu já estou mais habituado, cavalos de força, no meu dia a dia. E aí ainda existe um quarto elemento, quarto conceito que a gente precisa definir, que é o conceito da resistência elétrica. A resistência elétrica é a característica de um material em resistir à formação da corrente.
Ou seja, quanto mais baixa a minha resistência elétrica, mais eu vou ter melhor formação de corrente, mais fácil eu vou encaminhar os meus elétrons pelo material, e com isso eu posso chamar aquilo de um material condutor. Quanto mais difícil, por exemplo, uma borracha, um pedaço de madeira, impulsionar esses elétrons, eu vou ter o que a gente chama de material isolante. Então a resistência ela é como se fosse um impeditivo que eu vou ter aqui para a tensão, que é a minha força, empurrar os meus elétrons e formar a corrente. E aí a resistência a gente tem a unidade dela em ohms, que a gente utiliza. Para fazer a nossa analogia aos sistemas hidráulicos que a gente tem também, a gente pode associar a resistência ao diâmetro e à rugosidade de uma tubulação hidráulica. Então, se eu tiver um diâmetro maior, é mais fácil eu passar uma água com menos pressão. Se eu tiver um diâmetro menor, é mais difícil. Então, o que a gente tem nesse diagrama aqui, eu tenho uma tensão, que é a diferença de pressão entre o topo do meu nível de água e a saída do meu reservatório. Só que como eu tenho uma tubulação maior aqui, eu vou ter uma maior vazão de água, eu vou ter uma maior corrente. Nesse outro sistema, eu tenho a mesma pressão, eu tenho a mesma diferença de altura aqui, mas como eu tenho um encanamento mais fino, eu vou ter uma menor corrente, vou ter uma menor vazão. A mesma coisa se eu tiver a minha tubulação íntegra ou se ela tiver amassada. Se eu tiver com ela amassada ou com detrito, alguma coisa grudada no interior dela, eu também vou ter uma menor corrente, né, com uma mesma pressão. E aí, um outro conceito que a gente tem que abordar também para as nossas próximas explicações é o conceito de circuito elétrico. O circuito elétrico básico, né, que a gente vai ver, corresponde a uma fonte de tensão, uma carga, uma resistência, que é o que vai por onde os elétrons vão passar e vão ter o efeito, seja luz, seja aquecimento, seja algum outro efeito. E no caso aqui nós temos também uma chave para eu poder ligar e desligar. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma pilha, que é a minha fonte de tensão, é a força que vai fazer os elétrons circularem, que vai fazer a formação da corrente. Tenho a minha lâmpada, que é uma resistência, que é o que vai dar a minha iluminação. E tenho uma chave faca, que eu abro e fecho para formar o caminho para a passagem da corrente. A formação do caminho é muito importante, pessoal. Tem que ter sempre uma continuidade do sistema, do material condutor, para eu poder passar a tensão e conseguir formar a corrente elétrica. Então eu posso ter tensão sem corrente, mas não dá para eu ter corrente sem tensão. Então eu tenho tensão, aplico ela num caminho, formo corrente. Se eu só tiver o caminho e não tiver a tensão, eu não formo essa corrente. Então, se eu levanto a minha chave aqui, eu não tenho o caminho, vou ter tensão, mas não vou ter corrente. Mas se eu fechar a chave, eu tenho, como está no diagrama, tenho a tensão e tenho a corrente circulando aqui no meu circuito. E aí, existe dois tipos de corrente que a gente classifica. Se eu adotar dois polos de tensão, por exemplo, e esses dois polos ficarem sempre fixos, eu vou ter a corrente sempre em um sentido. É o que a gente chama de corrente contínua. Ela vai ser contínua naquele sentido, ela vai sempre seguir aquele mesmo sentido. Porém, se o nível de tensão ficar trocando ao ponto de inverter, né, como eu tenho aqui, no primeiro momento eu tenho o positivo em cima e o negativo embaixo, e a corrente na lâmpada é nesse sentido. E depois eu inverto, eu vou ter o negativo em cima e o positivo embaixo, a corrente se inverte. Nesse caso, o sentido se alterna, e aí eu chamo de corrente alternada. Então eu tenho circuitos de corrente contínua e circuito de corrente alternada. Eu também posso ter a tensão corrente contínua e tensão em corrente alternada, que a gente chama de tensão CC ou tensão CA. Então, em geral, a tensão proveniente dos geradores diesel e da rede elétrica, ela é uma tensão alternada.
Isso porque para se vencer grandes distâncias, usos de transformadores, uns conceitos um pouco mais avançados que não são pertinentes aqui para o nosso curso. Enquanto que a tensão proveniente das baterias e dos módulos fotovoltaicos é uma tensão contínua. E por que isso é importante? Isso é importante porque a formação do arco elétrico, quando a gente tem uma tensão contínua ou quando a gente tem uma tensão alternada, é diferente. Com a tensão alternada, a gente vê que ela passa por um valor zero, troca e volta, em algum momento ela zera, ou seja, ela para de fazer a passagem da corrente. E isso ajuda a extinguir um arco elétrico. Agora a contínua não, ela mantém o arco elétrico por muito mais tempo. É só se aumentar um pouco a distância ou diminuir a tensão mesmo que eu vou conseguir extinguir esse arco. Para a gente poder ver melhor esse efeito, trouxe um vídeo aqui para a gente assistir, onde o que vai acontecer é uma operação com uma chave faca. No primeiro momento eu vou ter a ligação em corrente alternada, vai acontecer um pequeno centelhamento aqui e depois vai se passar para a corrente contínua e aí quando eu abrir a chave vocês vão ver a formação do arco elétrico. Então aqui eu tenho um conjunto de lâmpadas só para fornecer a minha carga, né, servir como carga, caminho da corrente. Notem que eu tenho um aquecimento aqui da lâmpada pela passagem da corrente mesmo. Ele vai abrir. Nota o pequeno centelhamento que a gente vê aqui. Ele abre mais algumas vezes para a gente poder ver melhor. É quase imperceptível. Por quê? Porque como a tensão é alternada, a gente vai ter aquela passagem por zero que vai zerar a passagem de corrente e aí eu não vou ter na permanência do arco elétrico. Agora ele vai passar para o circuito em corrente contínua. Tem o aquecimento das lâmpadas aqui e aí eu tenho um arco elétrico de maiores proporções. Então veja que quando eu tenho a tensão contínua, não há passagem pelo ponto zero, e aí eu posso ter um belo princípio de incêndio. Então isso é o que pode acontecer, por exemplo, nos módulos fotovoltaicos que eu tenho no telhado de uma casa. Caso os conectores se rompam por um pequeno espaçamento, aquela tensão contínua vai se manter e eu vou manter um arco elétrico por um bom tempo. E esse arco pode colocar em combustão os materiais ali do painel fotovoltaico e dos cabos, como a gente vai ver mais para frente, e os efeitos que a gente já viu anteriormente. Então, nesse módulo a gente apresentou as grandezas elétricas, né? Tensão, corrente, potência, resistência, que vão ser usados durante o curso. E aí nós vimos que o importante é não formar um caminho para a formação dessa corrente. Então, toda vez que eu formar um caminho e eu tiver tensão, eu vou ter a passagem de corrente. E que a corrente contínua ela vai conseguir manter um arco elétrico, vai conseguir manter a passagem de corrente muito melhor do que uma corrente alternada, que é o problema que nós vamos ter aí com os módulos fotovoltaicos que fornecem em tensão contínua. Aqui só a referência aí do nosso vídeo que a gente assistiu.
Eu agradeço aí a disposição de todos e nos vemos no próximo. Obrigado.